Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação, hoje nessa terça-feira da quinta semana da Quaresma. No dia de hoje, o tema da liturgia renova, o tema de ontem. E isso é tão salutar para nós porque, de fato, se ontem, toda a graça já tivesse operado em nós, nos conduzindo para uma plena conversão e uma adesão a Cristo irredutível, constante, firme e decidida, não precisaríamos no dia de hoje renovar esse entendimento mais uma vez. Mas o Senhor Jesus, em sua misericórdia, em sua ternura, falou inúmeras vezes sobre o quanto que estamos fechados, o quanto que não há a vida plena em nós, o quanto que de fato ainda não aderimos à vontade de Deus, o quanto que em nós existem tantas corrupções, o tanto que nós precisamos mesmo do seu amor, de sermos corrigidos e conduzidos por Ele. Então o Senhor Jesus assume essa missão para si, de nos levar a essa plenitude da vida, E por isso é salutar demais que ontem, hoje, amanhã, todos os dias, o Senhor mostra essas duas coisas. O quanto que nós, se não aderirmos, já estamos em condição de morte, e o quanto que é insensato fechar-se a essa luz que deseja dissipar as trevas de nosso coração. Então, mais uma vez, a mensagem é essa. E para isso, na primeira leitura, por exemplo, acompanhamos a leitura de Números, no capítulo 21, de versículos 4 a 9, no qual a gente percebe que, para curar aquele povo de Deus que estava migrando do Egito para a Terra Prometida, e no meio desta travessia se viu açoitado por seus pecados, por sua antiga escravidão, por suas concupiscências, viu-se em certa ocasião acometidos de um grave mal que produziria a morte em suas vidas e uma morte que levaria à eterna morte, digamos assim. Foram vítimas de várias serpentes venenosas. Mas o Senhor, em sua misericórdia, fez levantar uma serpente de bronze, na qual, se todos olhassem com um sinal de devoção e de amor a Deus e de desejo de conversão, seriam curados. Vejam, meus irmãos, negligenciar a esse sinal de conversão significaria a morte certa. E muitas vezes a gente pensa assim, que sinais, que indícios hoje em minha vida são tão claros, tão estupendos, tão maravilhosos, e eu permaneço negligenciando, O que o Senhor realmente me pede a fazer e eu não faço. A rezar e eu não rezo. A meditar e eu não medito. A evitar e eu não evito. O que o Senhor pede para que eu não cometa mais, eu permaneço cometendo. E aí o Senhor faz essa clareza, Olha, vocês estão num lugar de trevas, de solidão, estão sozinhos, Não tem a vida em vós, não tem o Pai em vós, vocês não conhecem de onde vieram, para onde vão, não conhecem de onde eu vim, para onde eu vou, não conhecem o Eterno, não conhecem o amor, não conhecem nada. E em tudo isso Jesus falou a verdade. E para quem toma essa resolução, ou crê nessa palavra do Senhor, ele se faz humilde imediatamente e pede: salva-me, salva-me, Senhor, ilumina minha vida, minha alma, Eu não quero permanecer em tamanha queda, na morte, abandonado, Não, eu não quero, eu quero a luz, eu quero a vida, eu quero a graça que está em vós, Quero comunhão contigo. E Jesus realmente deseja isso para nós. Portanto, quantas vezes for necessário repetir, repetir esta mesma lição. Ontem foi dada essa lição, hoje é dada novamente amanhã. Quanto mais, melhor. Por quê? Porque se fosse necessário sobre isso falar apenas uma vez, tendo sido falado ontem, hoje já estávamos então em uma condição de graça, de obediência, extremamente maior e satisfatória a Deus. Mas é isso que aconteceu, De ontem para cá, é essa obediência que Deus obteve de nós. Em tudo que fizemos de ontem para hoje, fomos obedientes, dóceis, humildes, recolhidos, amorosos. Fomos plenamente, Pois é. Então a gente precisa
que Jesus exponha ao nosso coração isso o tempo inteiro. Então peçamos ao Espírito Santo que no dia de hoje, novamente, essa lição dada por Cristo ao nosso coração seja acreditada e, amando esta palavra, possamos nos redimir de nossas quedas tão constantes, tão infrutíferas e tão persistentes em nossa vida. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de aprender, de ouvir com devoção, de permitir que o nosso coração cresça. Nós não queremos repetir tantas e inúmeras vezes a mesma lição, mas é bom quando o Senhor refaz a nossa escuta, refaz a nossa atenção, atrai-nos de novo para vós, para o vosso coração. É bom ouvir tudo isso de volta. Dai-nos, Senhor Jesus, no dia de hoje, o entendimento necessário e a coragem necessária para deixarmos com que esse entendimento gere em nós frutos que vos agradem. Nós queremos sim, Senhor, vos agradar, vos amar, vos bendizer, vos adorar. Dai-nos essa graça, Senhor, te pedimos, por intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria e São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá? Vamos ao Evangelho. Está narrado em João 8, versículos de 21 a 30. E diz assim, ó. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procureis, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Eu tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno. O que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que ele estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo daquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Então Jesus assim falava, muitos acreditavam nele. Então vejam, meus irmãos, mais uma vez, a misericórdia do nosso Senhor atravessando, as más intenções, os corações dispersos, distraídos e maldosos. Então, Jesus fala aqui que o seu intuito, a sua missão é tão imparável, é tão necessário, que ele é divisível. Então, Jesus coloca um anteparo. Olha, se vocês não são comigo, se eu não posso operar em vós, se existe uma divisão decidida, em que a vossa vontade, a vossa razão não vai aderir, não vai entender, não vai aceitar, não vai permitir que eu realize essa obra, essa liberdade vai ser respeitada. Mas eu cumpro. A missão de salvar vai ser realizada. Então, para onde eu vou, não podeis ir. E Jesus falava de sua paixão, de sua morte, mas também da ressurreição, da reintegração, desse trono celestial no qual ele vai ocupar ao lado do Pai, no qual ele sempre ocupou, e do qual ele saiu apenas para servir, para nos amar, para estar aqui, para abrigar o trono divino, celestial, feito por Deus no ventre da Virgem Maria, e para, estando no meio dos homens, também exercer de maneira régia esse reinado,
solidificá-lo, enraizá-lo aqui em nosso coração, por dom de seu Espírito, por dom do seu sangue, do seu corpo, por dom do batismo, por dom da ação do Espírito Santo. Então, Deus, Jesus, realiza isso em nós, nos arranca deste mundo, porque a obra que Ele produz dentro de nós gera isso. A obra que Ele produz em nós gera em nós a fé. Essa fé nos leva a uma nova razão. Esta fé nos lança numa nova esperança. Essa esperança nos leva a uma nova caridade. Essa caridade cumprida nos une a Cristo. Essa caridade cumprida nos faz redimidos do pecado, nos faz livres do pecado, nos faz querer e buscar a virtude, faz crescer em nós um estado de beatitude e comunhão com Deus, selado por meio de seu sangue, selado por meio do batismo, selado por meio da Eucaristia. E o homem assim, unido a Deus, ele se arranca daqui e ele tem a liberdade para seguir Jesus, para estar com Cristo em santidade, em beatitude, em graça, no seu reino eterno. É para esse lugar que Jesus fala que aqueles que não quiseram, não permitiram que a obra, essa mesma obra, operasse em seus corações, que eles vão ficar. E Jesus fala, por que ficarão? Morrereis no vosso pecado. Vamos ler de novo essa frase, que está no versículo 21. Eu parto, ou seja, eu cumpro, eu realizo, eu concretizo. Salvarei o homem do pecado e da morte. E vós me procurareis, ou seja, vocês me procurarão tardiamente, posteriormente. Mas morrereis nos vossos pecados. Ou seja, se estiverem nos vossos pecados, se não permitirem que a obra que eu realizo e que em seguida ortogarei a minha igreja, a minha noiva, a minha serva, para preservar esse mesmo testemunho, se vocês não tiverem adesão, morrereis. Mas eu cumpro. E arrastarei comigo quem estiver comigo. Arrastarei comigo aqueles que eu conseguir realizar essa obra, que me deram permissão, que foram de tamanha liberdade, abraçar o que eu dei, que eu prometi, o que eu aliancei. Para onde eu vou, não podeis ir. Ou seja, Jesus está dizendo bem claro, eu vou, eu cumpro, eu realizo, mas se vocês não quiserem, não poderão ir, porque não há outra porta. A porta que nos leva ao paraíso é essa, é Cristo, E ela foi aberta para nós por aquela lança que transpassou o seu peito e que fez daí jorrar sangue e água. É por essa porta, por essa forja, por essa forma, a forma de Cristo, que nós entraremos então para o paraíso. E os judeus começavam então a comentar coisas muito terrenas, Então ele vai se matar, Ele vai morrer, porque ele fala então que a gente não pode ir, então ele vai se matar. Ou seja, a compreensão humana é muito tarda, para o objetivo espiritual. Mas Jesus disse, vocês são daqui de baixo. Ou seja, o que sobrou na vossa existência, se vocês não creem em mim, não aderem ao que eu vos digo, é concupiscência, é nada e pecado. Eu sou do alto. Por isso existe nele testemunho, autoridade, potência, capacidade para essa obra realizar, para levar os homens à conversão. E por meio dele mesmo, que é entrada, porta, caminho e vida, o homem também pode chegar a essa beatitude, santificando-se ainda nesta terra, por meio da vivência da virtude e do legado de Cristo. E Jesus vai falando, vocês são deste mundo, eu não sou. Por isso eu disse, vocês morrerão em seus pecados. Vocês não sabem quem eu sou. Por isso morrem em seus pecados. E aí perguntam, quem és tu? E Jesus fala, vocês vão saber, entender quão salvífico eu sou, ou que sou Deus, ou que sou o Filho do Pai, que sou enviado, que sou o Messias, quando elevado o Filho do Homem for no alto da cruz. Da mesma maneira que elevaram no deserto
aquela serpente de bronze, e todos que olharam para aquela imagem foram curadas do veneno mortal que assolava cada um deles, arrastando-os para a morte. Aqueles que olharam e com devoção creram e obedeceram na palavra de Deus, aqueles que tiveram um olhar devoto e confiante, foram curados e não pereceram do veneno da serpente. Vejam, se tivesse uma iniquidade no homem naquele momento, de pensar assim, não, o veneno que circula em minhas veias não é mortal. O que eu faço, o que eu penso, o que eu digo, é bom, me dá prazer, tá tudo certo, eu não vou morrer do veneno da serpente, de jeito nenhum. Morreriam. Se acreditassem assim, eu não vou olhar, eu não vou contemplar, eu não vou lembrar de Deus, eu vou ter o coração dividido, eu vou olhar para a serpente e vou adorar a serpente com medo de cometer idolatria e não vou amar a Deus, enfim. Seja qual for o escrúpulo, o medo, a inconstância, o pecado, a ignorância, naquele momento lá no deserto, narrado para nós em Números, se o homem não olhasse, iria morrer do veneno da serpente. Mas os que olharam, com devoção, com compreensão, com obediência, foram curados. Os que não tiveram escrúpulo, né? Ah, eu não vou olhar não, precisa não. Acabaram perecendo. É necessário ter prudência, é necessário ter obediência, é necessário perceber que nós estamos sim envenenados pelo veneno da serpente, né? Não aquela do deserto, mas aquela lá do paraíso, que soprou no ouvido de Adão e Eva de que Deus talvez não fosse bom. E de que fosse bom tomar o fruto proibido, ou seja, desobedecer a Deus, agredi-lo, ofendê-lo, transgredir sua lei, sua vontade. Pois é, se a gente não curar nosso coração do veneno dessa serpente, meus irmãos, estamos perdidos. E qual é a cura para o veneno dessa serpente? É a obediência. Lembra que Deus falava lá em Gênesis, né? A mulher te esmagará a cabeça da serpente, a descendência dela, né, militará constantemente contra a descendência da serpente? Pois é, se não formos de Cristo, né, se não vivemos as virtudes da Virgem Maria, se não vivermos aquilo que o Senhor nos deu como legado para vencermos nossos pecados e as nossas concupiscências, morreremos. Então Cristo realmente partiu, né? Cumpriu. Lembra que ele fala na cruz? Tudo está consumado. Pois é. Quem nele crê será salvo. Quem para ele vira a sua atenção, adora, né? Ama, crê, sem restrição, sem medo de amá-lo, sem medo de adorá-lo, sem medo de servi-lo, sem medo de deixar com que toda a vida de Cristo gere em nós santidade, esse viverá. E olha que bonito no versículo 30. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. É isso. É por isso que Jesus tanto fala. Falou ontem, falou hoje e mais ainda falará sobre esse discernimento que o homem precisa ter para com ele mesmo. Quanto mais o Senhor falar, melhor, para que muitos passem a acreditar nele. E é por isso que a mensagem hoje foi dada integralmente a nós desta maneira, para que muitos passem a viver. Por quê? Porque aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Isso que é importante, né? Terça-feira da Paixão, São Tomás de Aquino nos fala sobre o sepultamento de Cristo, e assim diz: era justo que Cristo fosse sepultado. Por quê? Isto provava que ele havia morrido realmente. Ninguém é posto no sepulcro se não estiver indubitavelmente morto. E conforme lemos no Evangelho de São Marcos, Pilatos, antes de permitir que Cristo fosse sepultado, averigou cuidadosamente para certificar-se que Cristo estava morto. 2. O fato mesmo de que Cristo ressuscitou do sepulcro dá a esperança a todos os outros que jazem em seus túmulos, de ressuscitar através dele. Conforme nos diz no Evangelho, todos os que se acharam no sepulcro sairão dele ao som de sua voz, e aos que ouvirem viverão.
3. Serviu como exemplo daqueles que pela morte do Cristo estão espiritualmente mortos para o pecado, daqueles, isto é, que estão escondidos nos túmulos dos assuntos humanos. Assim diz São Paulo: estais mortos e a vida está escondida em Cristo, em Deus. Assim também, aqueles que são batizados foram como que enterrados com Cristo em sua imersão, como se, de novo diz São Paulo, fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Assim, com a morte de Cristo, operou eficientemente a nossa salvação. Também seu sepulcro foi efetivo para nós. São Jerônimo, por exemplo, diz: pelo sepultamento de Cristo, todos nós ressuscitaremos. E a glosa, explicando as palavras de Isaías, foi-lhe dada sepultura ao lado do facínora. Diz: isso significa que ele deve dar a Deus Pai as nações que não têm devoção filial, porque, por sua morte e sepultamento, ele obteve posse delas. Os salmos dizem: tal qual um homem inválido e sem forças, meu leito se encontra entre os cadáveres. Cristo, quando sepultado, mostrou-se de fato livre entre os mortos, porque o fato de ele estar preso no sepulcro não foi capaz de impedir sua vinda na ressurreição. Forte essa palavra de São Tomás, né? Porque a gente imagina a morte como a situação mais terminal, mais impeditiva, mais impossível de dar ao homem algum mérito novo que seja, ou de redimir qualquer coisa que ele tenha cometido. Então a morte é incapacitante no sentido físico, no sentido ativo e no sentido espiritual, mas principalmente espiritual, que é o que mais nos interessa para a vida eterna. Então, quando São Tomás coloca aqui que Cristo também esteve, sobre este sono, sobre sobre esse sepulcro, ele une, a sua natureza divina e humana perfeitas a essa condição, tão silente, tão dolorosa, tão solitária, humana. Mas ele encontra liberdade por não ter prisão alguma com a morte, por não ter prisão alguma por pecados. E daí ele nos convida a sair desse sono, a despertar desta inabilidade, tanto para o mérito, como para o louvor, como para o desagravo dos pecados, das ofensas cometidas na vida. Então vejam, é uma esperança imensa, é uma alegria tremenda que Jesus diga hoje para nós: eu cumpro, eu faço, eu parto. O tempo de me procurar é agora, é hoje, é esse instante. Não deixem para me procurar quando estivermos mortos em nossos pecados, quando o veneno da serpente tiver consumado em nós toda a tragédia, quando o veneno da serpente tiver feito parar nosso coração, feito parar nossa mente, feito parar os nossos rins, feito parar tudo em nós. Nesse momento, que mérito pode ter uma ação humana? Que mérito pode ter o arrependimento? Que mérito pode ter uma oração, se a alma mortalmente está ferida? Portanto, meus irmãos, procuremos o Cristo, que deseja cumprir essa palavra hoje em nossas vidas, levando-nos ao credo pleno e a uma vida nova. Ele se faz encontrar e se faz, então, também aberto aos que querem se redimir. Esse é o tempo que aqueles que já jazem, pela doença da alma, pelo pecado mortal de suas vidas, já estão jazendo, já estão desolados, encontrem de volta a vida, a esperança e a fé. Assim seja. Até amanhã. Grande abraço.